Olá pessoal, a gente vai falar hoje sobre bioquímica, a química da vida. Nós vamos dividir essa aula em duas partes. A parte 1, que fala sobre a água, sais minerais, vitaminas e carboidratos, e a parte 2, tá? Na aula de hoje, sempre que vocês verem esses textinhos no início da aula, dê uma pausa no vídeo e leia o texto e responda as seguintes perguntas que vêm depois do texto. Pense nisso. Esse texto vai trazer alguma curiosidade, né, de início, para que a gente possa entender o que é que a gente já sabe desse conteúdo. Depois a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Gente, a gente partiu do assunto anterior, que foi o universo, né, a criação de tudo, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as substâncias orgânicas e inorgânicas que compõem esse universo. Essas substâncias podem ser água, sais minerais, vitaminas, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e carboidratos. São substâncias orgânicas e inorgânicas, que a gente também aprende lá na química, no primeiro e no terceiro ano. Os vegetais são aqueles que apresentam a maior quantidade de água e carboidratos, e tem poucas proteínas. Aqui a gente tem um gráfico apresentado com alguns sais minerais, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e proteínas na porcentagem que a gente encontra nas células dos seres vivos. Falando um pouquinho sobre a água. A água ela é importante para a nossa vida, né? É uma substância que a gente precisa dela o tempo todo, é a mais abundante e a vida depende dela, a gente viu isso, né? Só existe vida se existe água, então por isso a busca em outros planetas por esse tipo de substância presente neles. É uma molécula angular, formando um ângulo, tá? Por causa da disposição dos seus elétrons, e é polar, porque ela apresenta os polos positivo e negativo. Isso faz com que a água ela não interaja com moléculas apolares, como as gorduras, os lipídios, né? Mas interagem com moléculas polares. Essas interações fazem com que a água interaja com moléculas dela mesma, obviamente, formando a substância. A gente chama isso daí de coesão. A coesão dessas moléculas, a união entre elas, que a gente chama de interações intermoleculares, são do tipo de ponte de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio fazem com que as moléculas de água se unam, formando, por exemplo, uma propriedade chamada tensão superficial. Alguns insetos, algumas coisas, ao caírem em cima da água, elas não afundam, por exemplo, por causa da tensão superficial que existe entre as moléculas da água e a molécula presente na estrutura desses seres vivos ou desses objetos. Outra propriedade da água é a adesão. A adesão dela é com moléculas polares. A água se adere facilmente com esse tipo de molécula. Quando a gente tem a coesão e a adesão juntas, a gente tem uma propriedade da água que a gente chama de curvatura e capilaridade. A curvatura é quando a gente olha num canudinho, a água forma uma curvinha, né? E a capilaridade é a capacidade da água subir em tubos finos. Gente, a água ela tem um alto calor específico, né? Ou seja, para a gente aquecer 1 gramazinho de água, a gente precisa, para aquecer em 1 grau, dessa quantidade de 1 grama, a gente precisa de colocar bastante calor para que isso aconteça, né? Por isso a água vai ter um alto calor de vaporização. Para que as moléculas de água saiam do estado líquido e vão para o estado gasoso, isso tem que ser numa alta temperatura, normalmente 100 graus Celsius. A temperatura de fusão 0 graus Celsius e a de ebulição 100 graus Celsius, que vocês aprenderam lá na química, né? Outra propriedade da água é a dissolução. A água é chamada de solvente universal, porque várias substâncias se dissolvem dentro dela, né? Como, por exemplo, as substâncias hidrofílicas. São aquelas que gostam de se dissolver na água. Água, fílicas, amigo, né? Então gostam de água. As hidrofóbicas é o contrário. Fóbicos, fobia, medo, e hidroágua. Elas não gostam de se envolver com a água. Uma outra coisa importante na água é a alteração da sua densidade. A água consegue ficar menos densa quando ela congela. É uma das poucas substâncias que tem essa propriedade. Isso capacita, né, de, por exemplo, seres vivos viverem embaixo da água congelada em rios e mares no tempo gelado nos hemisférios lá em cima mesmo, né, na parte norte e na parte sul. Tá? Uma outra propriedade que a água tem é que ela faz reações químicas dentro das células. Todos os íons, né, dos sais minerais entram e saem dentro das células unidos, né, dissolvidos dentro da água. Ela pode
nesse tipo de reação química, sofreu uma desidratação, né? Por uma reação de quebra, de eliminação, de junção de água, desculpa. Então, quando as duas moléculas se unem, por exemplo, aqui, ó, esses dois monossacarídeos, esses dois elementos se unem formando uma molécula de água. A gente chama esse tipo de reação química de reação de síntese. Tá? Uma molécula de água se forma, desidratou, libera ela. Quando a reação ocorre ao contrário, o númerozinho 2 aqui, ó, voltando à reação, a gente quebra essa molécula e a gente vai ter essa quebra através da adição de água. A gente chama esse tipo de reação de análise por hidrólise, onde a água vai entrar nessa estrutura. Tranquilo com a água. Um outro nutriente importante para nós seres vivos são sais minerais. São micronutrientes. Isso não significa que eles sejam pequenos, tá, em relação aos outros. Micronutriente é aquele que a gente precisa em menor quantidade, mas tem a mesma importância de um macronutriente. Tá? Só que a gente vai precisar na nossa alimentação de uma quantidade menor deles. São constituintes estruturais das nossas células esqueléticas, por exemplo. A gente encontra sais minerais nos ossos e nos dentes. Eles também podem estar dissolvidos na água, como a gente acabou de ver, através da dissociação iônica. Tá? São responsáveis pelo metabolismo celular, tanto estruturais quanto reguladores. Eles formam as estruturas, como por exemplo dos ossos e dentes, que a gente acabou de citar, mas também ajudam a regular algumas reações químicas no nosso corpo, como por exemplo os impulsos nervosos. A gente encontra os sais minerais em vários alimentos, como a gente pode ver nesta tabela. A gente tem o íon, o sal mineral, a gente tem a principal função dele no nosso organismo e a fonte de alimento que a gente encontra. Por exemplo, o fósforo, ele é importante para os nossos ossos e para os dentes, mas não só para isso, mas também para compor o material genético, DNA ou RNA. E também é importante no ganho de energia, que a gente chama em biologia de ATP. A gente encontra fósforo nesses alimentos. Tá? Então, nessa tabela você encontra os principais micronutrientes, sais e minerais e as funções deles e onde a gente pode encontrar eles. Tá? Um outro nutriente importante são as vitaminas. Vitaminas também são micronutrientes. A gente não precisa deles em grande quantidade, mas numa quantidade um pouco menor. São orgânicos, os sais minerais são inorgânicos, as vitaminas são micronutrientes orgânicos, tá? E eles são responsáveis pela atividade metabólica do nosso organismo, facilitando a ação enzimática, né? Agindo como cofatores. Algumas dessas vitaminas são importantes na oxidação do nosso organismo, no envelhecimento. Então eles agem como antioxidantes, retardam o envelhecimento. Um exemplo de vitamina muito importante para a gente é a vitamina D, né, que é sintetizada na pele. É a única, tá, que é sintetizada pelo nosso organismo. Tá? As outras a gente precisa dos nossos alimentos para que ela possa ser organizada dentro da gente. A vitamina D é uma exceção, é a única que o nosso organismo produz ela através dos raios solares. As vitaminas podem ser divididas em dois grupos: hidrossolúveis, aquelas que se unem à água, tá? E lipossolúveis, aquelas que se solubilizam em gordura, tá? Em lipídio. As hidrossolúveis são as do complexo B e a vitamina C. Já as lipossolúveis são a vitamina K, E, D e A, queda, tá? Como é que a gente consegue essas vitaminas? Através da alimentação. Todos os nutrientes que a gente consegue na nossa vida é pela alimentação. Tá? Se a gente não tem uma boa alimentação, a gente pode ter uma avitaminose, a falta de vitaminas. Mas a gente não pode também ter um excesso, tá? Uma hipervitaminose. Isso prejudica o nosso organismo da mesma forma. Nesta tabela a gente tem as principais vitaminas, as funções que elas desenvolvem no nosso organismo, os sintomas da deficiência delas e onde é que a gente encontra, em que tipo de alimento. Vamos destacar aqui a vitamina que a gente chama de tiamina, a B1. A falta dela causa uma doença muito conhecida, bem estudada na biologia há anos atrás, que é chamada de beriberi, que é a degeneração e a inflamação dos nervos, levando a pessoa a ter insuficiência também cardíaca e distúrbio mental, porque esses nervos vão estar degeneralizados, destruídos, vamos dizer assim.
Uma outra que a gente pode destacar aqui é o escorbuto, que é a falta da vitamina C, que é chamado de ácido ascórbico, né? O escorbuto são lesões intestinais e sangramentos na gengiva, tá? E essas lesões intestinais levam a sangramento nas fezes também, e uma fraqueza. Uma outra que a gente pode destacar aqui é a falta de vitamina D, a calciferol, que leva ao raquitismo. Quando crianças não crescem direito, então tem que se ter um acompanhamento médico para se dar uma quantidade de vitaminas para elas crescerem no tamanho normal, né? Ela também age no sistema imune e também foi descoberto ultimamente que ela pode ser importante também para o diabetes tipo 2, a hipertensão e para vários hormônios. Nesta tabela você encontra todas as vitaminas e também a função que elas causam, a falta delas, o que causa no nosso organismo. Neste infográfico a gente tem todas as vitaminas e algumas informações em forma de gráfico só para título de conhecimento. Tá? Os carboidratos. Carboidratos são nutrientes de forma macro, a gente precisa deles em grande quantidade. Por quê? Porque eles nos dão energia. Tá? São os açúcares, também chamados de glicídios. Eles são divididos em 3 grupos. No grupo dos monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos são açúcares simples, tá? Formados por 3 carbonos, trioses, 4 carbonos, tetroses, 5 carbonos, pentoses e 6 carbonos, hexoses. As pentoses e hexoses são muito importantes para o nosso organismo humano. Tá? Por exemplo, as pentoses a gente tem a ribose e a desoxirribose, que formam o DNA e o RNA. Ácido ribonucleico e o ácido desoxirribonucleico. Nas hexoses a gente tem algumas também que a gente conhece bastante. A glicose, que nos dá energia, é a forma que entra dentro das células, né? Os disacarídeos e polissacarídeos são formados por vários monossacarídeos e a quebra deles forma a glicose para poder entrar na célula, a frutose e a galactose. Os disacarídeos são uniões de 2 monossacarídeos, tá? Por uma reação de síntese por desidratação, né? Perde água. Junta 2 monossacarídeos, tá? Perdeu água. São solúveis em águas e, como exemplo, a gente tem a sacarose e a lactose. Os polissacarídeos são a união de vários monossacarídeos. São insolúveis na água e sofrem hidrólise também. Recebem a quebra, né, para a gente poder usá-los como fonte de energia para a gente. Compõem as células e armazenam energia. A gente tem um infográficozinho com alguns alimentos onde a gente encontra os açúcares, os sacarídeos. Gente, a reação de síntese ou a reação de degradação, né, de quebra desse nutriente, a gente tem representado aqui. Né? A gente tem 2 monossacarídeos, formam um disacarídeo, como a maltose, tá? Por síntese. Perde uma molécula de água, desidratação. E aqui, quando a gente se alimenta de alguma fonte de alimento que tenha esse disacarídeo, ele vai ser quebrado em 2 monossacarídeos para nos dar energia. Os carboidratos são importantes na nossa alimentação, como eu disse, porque eles são fontes energéticas, como, por exemplo, o amido, a sacarose, a glicose e a lactose. Tá? Eles também compõem a parede celular, principalmente das células vegetais, a celulose. Tá? Podem também formar moléculas híbridas com outras substâncias, como os glicolipídios, tá? São glicídios, açúcares ligados a gorduras, lipídios, principalmente compondo as membranas de nossas células. E também temos as glicoproteínas, que são glicídios, açúcares, junto com proteínas, formando a parede celular das bactérias, tá, com esse tipo de nutriente. Lubrificam também, são importantes para lubrificar e proteger as vias aéreas e o tubo digestório, que a gente chama de mucopolissacarídeo. Nessa tabela a gente tem os principais polissacarídeos e onde é que eles ocorrem, né, no nosso organismo. Por exemplo, os estruturais e os energéticos. Celulose, quitina e ácido hialurônico são polissacarídeos estruturais. Tá? São importantes, por exemplo, na fibra alimentar, para a gente fazer a nossa defecação normal, né? A fibra alimentar é importante. A quitina compondo
o exoesqueleto de artrópodes, por exemplo, e o ácido hialurônico que é presente nas células de vertebrados. Os energéticos, a gente tem o amido e o glicogênio, que são polissacarídeos de reserva de energia, o amido nas plantas e o glicogênio nos animais. Tranquilo, pessoal? É uma aula rápida, né? Como eu disse para vocês, a gente vai dividir ela em duas partes. Essa primeira parte hoje e a segunda parte semana que vem. Né? A gente tem exercícios da aula de hoje. Esses exercícios, vocês vão ter o slide também lá no Google Sala de Aula e vocês vão responder. São 5 quesitos bem simples sobre esses 4 nutrientes que a gente viu hoje, tá? Os 5 quesitos estão aí e no final a gente tem uma aula prática. Tentem fazer essa aula prática em casa, tá? Se não conseguir, tranquilo, mas tentem fazer. Vocês vão pegar uma bacia, uma cuba, enchê-las de água e pegar vários canudos transparentes de vários diâmetros diferentes, de larguras diferentes, para testar a capilaridade. Esse é o nosso objetivo. O material, o procedimento, como é que vocês vão fazer a aula prática e a discussão, as perguntas. Respondam essas perguntas todas no seu caderno, tá? Gente, até mais. Por hoje, essa aula é só isso. Tchau.